Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 30 de janeiro. Que pregão, que volatilidade. Ibov chegou a estar em baita queda e fechou ainda o pregão estável, 0,12%. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Procedimento simples aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. É só você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e, na sequência, clicar na opção de se inscrever gratuitamente no canal. Lembrando de deixar o sino das notificações ativado para que sempre que tiver um conteúdo novo no canal, você seja avisado. Além disso, tem bastante conteúdo de aprendizado que você pode explorar gratuitamente dentro do canal. Para receber todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, informações relevantes e as carteiras de ações que na segunda-feira tem atualização da carteira Perspectiva, que é mensal, e da carteira Exponencial, que é semanal, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você, seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Então, dando início a essa análise, falando aqui, eu vou falar do Ibovespa, depois venho para os futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, CEMIG 4, Log N3, BR, PR3, encerramentos do pregão de hoje, CSNA3, entrada do pregão de hoje, BRAP 4, entrada no pregão de hoje, eu vou falar também de TSA 4 e de SUSB3. Começando então pelo Ibovespa, né? Fechou aqui o pregão de forma estável, deixando aqui um belo martelo, né? Um padrão de reversão dos candles, mas, como eu já disse anteriormente, o que vai mais me chamar a atenção de sinalização por parte do Ibovespa, de mudança dessa tendência de baixa que fez hoje, mas sem muita força no sentido de não ter fechado abaixo desse fundo, o que vai mudar para mim essa expectativa seria o Ibov voltar para cima daquela região dos 17.000 a 17.100 pontos que eu venho comentando nas últimas análises. Voltou para cima desse patamar, passou a se estabelecer acima desse patamar, se sustentar acima dessa região, fica aí, vai ficar um rastro no gráfico de que os compradores voltaram com mais força e aí, consequentemente, vai melhorar novamente o cenário para mais e mais posições na ponta compradora. Enquanto estiver dentro desse cenário e principalmente entre essas duas médias, existe uma chance razoável da gente ficar com o mercado com uma certa indefinição aqui, ou seja, uma volatilidade maior, mas também sem um direcionamento. Então, desafio imediato, 117 mil a 117.171. Desafio imediato para o índice Bovespa. E, logicamente, se sustentar acima dessa região aqui, também é algo positivo. Mesmo, por mais que fique aqui fraquinho para baixo, é algo mais positivo. Não ganhando tanta força para baixo, é algo mais positivo, que é aquela questão do gráfico semanal, de ficar um pouco mais tempo aqui de lado, para depois aumentar a chance de seguir sua tendência de alta de médio a longo prazo. Futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela, dê um like, dê um joinha, eu agradeço de imediato por sua valiosa audiência, por prestigiar aqui meu trabalho diariamente no YouTube e com isso você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal. Então, mini índice recuperação, bateu ali exatamente no fechamento do pregão anterior, fechou com menos 0,03%. Se olharmos para o gráfico aqui desses 60 minutos, o que é que nós temos? Tendência de baixa e movimento forte para cima, vindo bater justamente no gap de baixa do dia. Conseguiu fechar inclusive acima, né? Pegando do ponto da mínima do gap até o fechamento, fechou aqui acima desse patamar, mas abaixo do fechamento do pregão anterior, pouca coisa. Dentro desse contexto, se mantiver gerando o quê? Fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, carregando aqui o gráfico, gerando aqui um fundo ascendente, ou seja, o mercado corrige e vem aqui na média e gera fundo ascendente, foco mais em buscar a operação na ponta compradora. O mercado fica aqui de lado e gera pivô de alta. Melhor ainda, mais tempo para a média se aproximar e aumentar a probabilidade de ter algo mais representativo para cima, seria a possibilidade de buscar na compra de pivô de alta a romper a máxima do topo anterior, ou seja, gerar um pivô de alta aí no gráfico de 10 minutos, enfim, 10 ou 5 minutos, essa seria a alternativa de buscar operações na ponta compradora. Para buscar a operação na ponta vendedora, eu guardaria alguma sinalização mais relevante de topo, ou seja, abre caindo, porque esse candle aqui é um candle que representa só 10 minutos, num dólar 15 minutos, então não é um candle tão representativo no gráfico. Essa mínima aqui para mim é mais representativa no gráfico de 30 minutos, que é de 114,855. No G60, mais representativo seria 114,145. Enfim, no próximo pregão, abriu subindo, abriu caindo. Gerou perda da mínima da primeira hora de pregão, reforça a chance de formar o que? Um topo descendente ainda.
e, consequentemente, favorecer um pouco mais operações de venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Então, seria isso que favoreceria mais a operação na ponta vendedora, ou seja, ter um movimento um pouco mais relevante para baixo e passar a gerar topo descendente preferencialmente já abaixo da média móvel de 13 períodos, tanto no gráfico de 10 quanto no gráfico de 5 minutos. Mas que o mercado desenhou aqui nesse fechamento de pregão, essa força que foi apresentada no G60, traz a expectativa maior de se buscar a operação de compra inicialmente de fundo ascendente, um gráfico de 10 ou 5 minutos a partir do próximo pregão. Seguindo aqui para o dólar no dia de hoje foi lá em cima, bater aqui nos patamares de resistência, que é a região ali principalmente tem 4.260, 4.264,50, 4.271,50 e seguido o máximo ali 4.278. Então o dólar foi lá, perdeu força, veio aqui para baixo, deixando o candle mais para um candle de reversão de Shooting Star, enquanto você tem um martelo no gráfico diário do Ibovespa, do Ibovespa principalmente, né? Aqui, ó, Ibovespa, uma tela que você tem uma Shooting Star, um padrão contrário, padrão de baixa. A expectativa de se ter movimento para baixo. Primeiro sinal de confirmação desse padrão, perda da mínima do pregão de hoje, 4.239. Gráfico de 60 minutos, o que é que nós temos? Tentou aqui cair, na verdade tentou subir e perdeu força aqui para baixo. Ou seja, se perder essa região, passar a gerar topo descendente abaixo do fechamento do pregão de hoje, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, abaixo dos 4.244,50, foco maior em buscar a operação de venda, tentando pegar ali um movimento que se aproxime para fechar completamente esse gap. Não que exista essa obrigatoriedade de fechar esse gap, mas é um ponto de suporte, região na faixa dos 4.232 até 4.229, ou seja, essa região de topo anterior com gap de alta do pregão de hoje. Caso o mercado venha, abra caindo e depois gere alguma sinalização de fundo aqui, ó, fundo, volte ali para cima da média, volta a ficar interessante você buscar operações de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, a favor de um cenário ainda um pouco mais positivo para cima. Se olharmos aqui para o gráfico de 10 minutos, seria acontecer gerar um movimento de subida e passar a gerar fundo ascendente aqui para cima da média móvel de 3 períodos. Principal teto para um movimento de subida no gráfico de 10 minutos está aqui nessa região de fundos anteriores, na casa ali dos 4.261 a 4.261,5 seria a região mais testada aqui, ó. Essa região seria a região mais testada aqui, oscila abaixo, não fica abaixo. Aqui também da mesma forma, só uma vez aqui fechou abaixo nos 4.261 e voltou para cima. Enfim, aqui brigou bastante para depois afundar aqui para baixo. Então essa seria a região de grande desafio. Fundos ascendentes acima desse patamar, melhor ainda, para buscar a operação na ponta compradora, caso o mercado resolva ganhar bastante força novamente para cima, em cima do dólar a partir do próximo pregão. Agora, abaixo dessa região, foco muito maior em buscar a operação na ponta vendedora de day trade. 10 ou 5 minutos. Ações. PTR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma alta de 0,31%. Ativo abriu lá embaixo, com gap de baixa, e voltou forte aqui para cima. Qual a alternativa de condução de operação que eu tinha comentado na Petro? Para quem estava comprado, tem 1, 2, 3 pregões. A partir desse momento, stop abaixo da mínima desse pregão aqui. Para quem estava comprado contra a tendência. Veio aqui para cima, gerou nova mínima, a mínima ascendente, então vai subindo stop. Mais outra mínima ascendente, vai subindo stop da operação de compra da Petro para quem estava comprado, aguardando pelo menos ali uns 3 candles para depois tomar a decisão de reposicionamento de stop na posição comprada. Apesar da alta, apesar de um candle de alta do pregão de hoje, eu ainda não encaixa compra para mim. Enfim, fico mais atento em compra na Petro acima no mínimo desta região. Sinalizações de alta acima dessa região, acima dali da média, preferencialmente vai juntar com as médias. Foco maior seria para buscar a compra. Então, por enquanto, não vejo alternativa de entrada na ponta compradora de swing trade para mim na Petro. Vale. Excelente fechamento, alta de 1,48%. Candle de força, candle que representa o quê? Uma perfuração, um piercing representando então uma provável mudança de direção do preço dessa ação, seja de um movimento de baixa para se ter um movimento de alta. A superação da máxima do pregão de hoje, que ficou em 51,50, aumentará a probabilidade de se ter um movimento de recuperação que poderá justamente testar a região de fundos anteriores como resistência e também fechar esse gap de baixa. Quais são os desafios principais? Região de 53,30, seguido de 53,80. Chegando nesse nível, para quem está comprado no ativo, colocaria o stop aqui embaixo. Aguardaria mais o pregão aí de sexta, de segunda-feira, para fazer qualquer tipo de reposicionamento de stop na operação para quem está comprado no ativo. Eu vou até falar da BRAP4, que foi uma compra que foi executada aqui nesse fechamento de pregão.
CEMIG 4, encerramento da posição comprada, que é que eu mencionei ontem. O stop foi reposicionado para um ponto que é um ponto para não sair mais perdendo, mas se abrir com gap de baixa, vai sair perdendo. Então essa operação foi encerrada aí na abertura do pregão. Eu mencionei tanto ela como a LogN3, que o stop que havia sido reposicionado, o mercado estava abrindo com gap de baixa, conta do índice futuro que estava em queda, e mostrei também a questão do leilão de abertura desses papéis, falando que já ia abrir abaixo do ponto de stop e, consequentemente, a saída ocorreria ali na abertura do pregão, já no leilão de abertura do pregão. Então, essa operação da CEMIG 4 proporcionou aqui uma perda, só localizar a CEMIG 4, pronto, proporcionou uma perda de 0,85% na operação, e isso trouxe uma redução de 0,17% do capital total, considerando sempre a questão de alocação, quanto foi alocado nessa operação. Então, reduziu 0,17%. Outro ativo, só para mencionar assim, Dalton, e se voltar aqui a subir, você entra comprando de novo? Não geraria mais uma entrada para mim de imediato. Ou seja, pode subir? Pode, só estaria desconfigurado. Inclusive, minha torcida seria para subir, né? Porque eu estou no papel, inclusive, na carteira exponencial aqui, entrei nessa semana na carteira exponencial. Então, minha torcida é para subir, só que não encaixaria mais no swing trade para mim. LogN3, posição também encerrada ali na abertura do pregão. Tanto o CEMIG quanto o LogN3 basicamente fecharam muito próximas da abertura do pregão. 23,46, fechou aqui 23,51, mas apresentou o quê? Uma queda de 2,04%. Essa operação foi encerrada, que foi reposicionado o stop para 23,99. Então a saída aconteceu lá por volta dos 23,46. Essa operação aqui proporcionou da BRPR3 uma perda de 2,96%. Isso representou uma redução de 0,5% do capital total da BRPR3, não, da LogN3, desculpa. LogN3 foi 4,79%, representando 0,44% de perda do capital total. Por que 4,79% só perdeu 0,44%? Porque a alocação foi 9%, porque é um ativo de volatilidade mais alta. E aí coloca menos capital nesse ativo em termos de gestão de risco. Da mesma forma que eu comentei na CEMIG 4, também não me levaria uma compra de imediato se voltar aqui para cima. Teria que avaliar bem, mas provavelmente não entraria ainda comprando de imediato LogN3. Tá? É algo que eu tenho que avaliar o fechamento do próximo pregão para tomar essa decisão final, mas inicialmente não. A BRPR3, o que nós tivemos aqui? A saída também da posição comprada. Essa foi com stop cheio. Que é o stop cheio, quando eu falo stop cheio, é quando ele gera ali o que eu costumo trabalhar com perda máxima sobre o capital total na operação, 0,5%. Então, essa operação que gerou uma perda de 2,96%, gerando na operação 2,96%, e para o capital total isso representou uma perda de 0,5%. Então, a ação que eu estava no papel com stop aqui, ela gerou o sinal de saída aqui nessa perda dessa mínima. Então foram as 3 ações que foram encerradas no pregão de hoje, as 3 perdas no pregão de hoje. Isso está representando, logicamente, se reduzir o resultado positivo do mês, nesse momento com 5,75% em cima de todas as recomendações aí de swing trade no mês. Olhando agora para os outros ativos, CSNA3, recomendação de compra no pregão de hoje. Então recomendei compra no pregão de hoje. O que eu estou tentando aqui? A tendência não é mais de alta nesse papel. A tendência era de alta até aqui assim. Ó. A partir do momento que ela perde essa tendência de alta, descaracterizou a possibilidade de pelo menos exigir algo muito para cima. Eu até fiz uma recomendação colocando uma relação risco-ganho de 1 para 2, mas a tendência é que eu até coloco para 1 para 1,5. Dependendo da evolução do ativo, aí eu posso estender um pouco mais o objetivo. Mas a tendência é que eu coloco para 1 para 1,5 já fazer essa mudança dentro do canal DV Invest, onde eu replico as recomendações. E por falar nisso, pedi desculpa já que já falei, mandei via áudio. Hoje eu falhei na replicação das recomendações em todos os canais que tem DV Invest dentro do Telegram. Tá? Foi para um canal e terminou não indo para outros canais. CSNA3 foi certo, só faltou a questão da imagem da CSNA3. Depois teve a outra da BRAP4 que terminou, não foi replicada para outros canais. Apenas no app, no Android, que já está disponível. E também no canal do DV Invest Pro 1. Tá? Então peço já desculpas de imediato por essa falha aí, mas em breve vai estar tudo corrigido, principalmente com o aplicativo não só no Android, mas também na Apple Store, o aplicativo DV Invest. Então vamos lá, falando aqui da CSNA3 dessa entrada, passando os dados desta compra.
Temos aqui a compra por volta dos 13,33, fechou em 13,41, stop em 12,73, objetivo em 14,53, com risco de 4,5%, stop abaixo da mínima do pregão de hoje, mínima 12,74, alocando 9% do capital total, ativo com uma volatilidade maior. Sobre essa operação, o que eu estou tentando pegar? Um repique de alta para vir buscar não só esses fundos anteriores, mas também ali um possível fechamento de gap. Mas por que eu escolhi CSNA3 que não está em tendência de alta? Porque no gráfico mensal ainda é um ativo que está dentro do movimento de alta no mensal, que é um fundo ascendente a favor da tendência de alta. Então ainda é um ativo que eu vejo com bons olhos, apesar dessa pancada para baixo que descaracterizou tanto a tendência, descaracterizou a tendência principalmente do gráfico diário, que é a tendência de curto prazo. Então, mas mesmo assim, bom candle de recuperação, altas ainda de 0,37% para o que estava caindo, porque já veio de queda, né, da máxima para a mínima, CSNA3 aqui caiu 20%. Então, existe uma chance de poder ter algum tipo de repique aqui para cima. BRAP4, recomendação também de compra neste ativo, algo parecido com a CSNA3. Né? Ativos, a CSNA3, se eu pegar aqui o gráfico semanal da CSNA3, está batendo aqui tanto na média quanto vem mais ainda para baixo. Então, podendo trazer algum sinal de recuperação nos próximos pregões. Dentro de um contexto mais positivo, lembrando no suporte aqui que ela se encontra também, já foi comentado aí na análise no radar do mercado. Então, ativo interessante, eu comentei até na última análise, né, sobre CSNA3. Ativo até num ponto importante gerou um sinal de alta. No caso da BRAP4, ativo no gráfico semanal, vou jogar o semanal aqui, ó. Ativo no semanal está em cima da média móvel de 13 períodos. O gráfico mensal continua dentro de um movimento de alta e rompendo aqui essa máxima. Então está fazendo um pullback em cima da resistência ali anterior, que seria um patamar ali na faixa dos 37,89 para baixo disso. Olhando aqui para o gráfico diário, depois de um longo movimento de queda, chega aqui nesse nível e gera esse candle que pode ser entrada, seja nessa superação de máxima, eu optei já por fazer a entrada, tentando pegar o quê? Um movimento de recuperação do preço da BRAP4, depois de um longo movimento de queda, baseado no cenário ainda interessante, num prazo maior e testando ali uma média móvel de 13 períodos no gráfico semanal. Então, são algumas variáveis que me apoiam a arriscar um pouco mais, tanto CSNA3, apesar de não estar mais em tendência de alta, e BRAP4 também, que não está em tendência de alta. Entrada sugerida para BRAP4 foi 37,71, ainda está no valor. Esse aqui foi o problema da recomendação, porque eu passei o gráfico da BRAP4, peço desculpas mais uma vez, mas não passei os valores da BRAP4 em alguns canais do DV Invest, né, do canal DV Invest no Telegram. Então, mais uma vez, desculpa pela falha. 36,83 foi o ponto de stop dessa operação, abaixo da mínima, um pouco abaixo da mínima do pregão de hoje, R$ 36,83. E depois desse stop aqui, o objetivo na faixa dos R$ 39,47. Risco de 2,33%, objetivo na casa dos 15%. Risco da operação, o quanto alocado nessa operação na casa dos 15%. Né? O risco é 2,33% e o objetivo na faixa dos R$ 39,47. Seguindo então só para mencionar, né, o stop R$ 36,83, que é logo abaixo da mínima do pregão de hoje. Depois seguimos para a ITSA4, que também gerou um candle de recuperação, assim como o CSNA3, que gerou um candle ali incorporando um candle anterior. Vale 3 também fez isso, chamado piercing, perfuração. Tem um vídeo aqui de aprendizado falando sobre esse padrão gráfico, piercing ou perfuração. Então você dá para entender melhor esse padrão. Só que ele é bom quando ele acontece, ele é melhor quando ele acontece quando? A favor de uma tendência de alta. Ou seja, se ele acontecesse assim, ó, tá aqui subindo e gera o padrão bem aqui nessa região, diferentemente daqui que está com topos e fundos descendentes, se ele acontecesse para gerar um fundo a favor de fundo ascendente e aqui não ser fundo descendente, ele seria mais relevante aqui. Aí isso está inclusive comentado no vídeo de aprendizado. Superação da máxima do pregão de hoje, que se fechou com alto 0,85%, é um primeiro sinal positivo que aumentaria a chance de poder buscar alguns desafios. Primeiros desafios, alguns testes de resistência. 13,10,
seguido aqui de R$ 13,31 a R$ 13,35. Então, essa seria a região aí mais importante no meu modo de ver de resistência. Veio para cima desse patamar ou principalmente para cima desse outro patamar, o cenário volta a ficar muito interessante para as operações de compra de fundo ascendente de pivô de alta em cima de Itaúsa. Para quem optou ou está optando por comprar aqui essa sinalização de alta no gráfico diário contra a tendência, essa não se encaixa para mim, fazer essa entrada, o stop ficaria abaixo da mínima do pregão de hoje. Tá? E ficaria muito atento se o ativo vier para fechar esse gap aqui e gerar algum sinal de quê? De topo descendente, para possível encerramento na posição comprada contra a tendência. Depois de Itaúsa, vou falar de Suzano, SUSB3, que terminou o pregão de hoje apresentando aqui uma queda ainda de 1,24%. É um ativo que está em tendência de baixa de curto prazo, mas também testando um patamar importante ali no gráfico semanal, ali em cima da média. Papel que vem testar também uma região aqui para baixo de suporte. Essa aqui ela fechou abaixo, essa aqui já conseguiu bater e sustentar acima. Então é um ativo que também pode gerar aí um repique de alta nos próximos pregões. Deixou aqui 2 gaps em aberto, não significa dizer que vai fechar de imediato. É um primeiro desafio de resistência na faixa dos 41,02. Depois teria resistência na faixa dos 42,70 e seguindo de 43,87. É uma das possibilidades também de buscar alguma entrada aqui com stop aqui, tentando pegar um repique de alta para o próximo pregão. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa videoanálise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.